Graças e paz, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos nesta noite e podermos compartilhar a palavra do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, faremos a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficarmos de pé. Nós vamos usar a tela, então só uma dica, os irmãos que estão aqui na minha direita, se quiserem vir para cá, da esquerda também quiserem vir para o meio, vocês terão uma visão melhor daquilo que será projetado ali na tela, ok? Muito bem, diz a palavra de Deus, então, Gênesis 1, de 1 a 25. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia, e Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia, e Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme as suas espécies, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Continuando até terminar esse capítulo, no verso 26 vai dizer: e Deus disse: façamos
o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Pai Celeste, estamos iniciando, ó Deus, esta série de estudos, ó Deus, no livro de Gênesis. E pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Deus, discernimento espiritual, orientação dos céus, e que Tu nos concedas, ó Deus, compreensão da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, ministra aos nossos corações, por meio da Tua palavra, aquilo que nós precisamos receber nesta noite. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos aqui os 6 dias da criação. Na quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, nós vamos conversar mais sobre a criação em si, sobre como se processou a criação. Vamos analisar essa palavra dia aqui, o seu contexto, enfim, há uma série de informações importantíssimas, interessantíssimas para nós relacionadas à criação, especialmente nesse contexto em que o criacionismo tem sido tão bombardeado hoje pela ciência. Semana que vem, eu prometo aos irmãos gastar um tempo maior tratando especificamente sobre a criação. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades a respeito desse Deus Criador. A respeito desse Deus Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em primeiro lugar, gostaria de falar com os irmãos sobre a existência de Deus. Sobre a existência de Deus. Pastor Delcide Souza Lima, já falecido, ele disse que a Bíblia não procura provar a existência de Deus. Ela não procura provar a existência de Deus. Ela pura e simplesmente inicia referindo-se a Ele como aquele que criou os céus e a terra, os seres viventes e, de maneira especial, o ser humano. Então, você não vai encontrar em Gênesis, nem mesmo ao longo da Escritura, uma tentativa de Deus, através dos autores sagrados, em provar a sua existência, em comprovar a sua existência. A Bíblia parte do princípio de que Deus existe, ponto. E ela mostra como Deus age, como Deus atua, como Deus fala conosco, como Deus se manifesta na criação, Deus se manifesta nas obras que Ele realiza em favor do ser humano. Nós vamos ver tudo isso ao longo da Escritura, ao longo da Palavra de Deus. Mas não há na Bíblia uma tentativa de provar a existência de Deus. Em seu desenvolvimento, a Bíblia vai revelando Deus a dirigir a história, exercendo seu poder e justiça, formando um povo especial, revelando-se através dos profetas, até que, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho para a redenção do ser humano. A realidade da existência de Deus se impõe por si mesma.
O mundo é uma realidade cujos mistérios e maravilhas o homem mal consegue desvendar. Mal consegue desvendar. A constituição da matéria a partir de ínfimas partículas de energia, a vida com todos os seus sistemas de organização, o sustento dos astros segundo leis imutáveis, as maravilhas da estrutura do corpo humano, da mente humana, toda essa realidade exige, para quem é sadio, a existência de uma realidade superior, subjacente e causadora, que é Deus. Não se pode explicar a existência do mundo e da vida sem a realidade de Deus. É impossível. É impossível. Para nós que somos crentes, disse ainda esse autor, Delcídio Souza Lima, existe também a evidência da relação pessoal que Deus estabeleceu e estabelece conosco no nosso dia a dia. Nós temos o testemunho interno, íntimo do Espírito Santo na transformação da nossa vida, na doce comunhão que temos com Ele, nas respostas à nossa oração e à suficiência da nossa fé. Então, pelo nosso próprio relacionamento com Deus, pelas nossas próprias experiências, nós podemos chegar à conclusão de que esse Deus de fato existe. É possível que alguns tenham uma experiência parecida com a de Jó, que pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Agora eu pude experimentar a tua presença na minha vida. Agora eu pude experimentar a tua obra na minha vida. Agora eu pude experimentar a restauração que tu realizaste na minha vida. Enfim, antes eu te conhecia daquilo que me contavam a teu respeito. Agora meus olhos te veem. Agora eu tive uma experiência genuína, uma experiência verdadeira contigo. Outro detalhe interessante que nós devemos destacar a respeito de Deus é o seu nome. É o seu nome, né? O nome de Deus. O texto aqui, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A palavra Deus aqui é a palavra Elohim, que nós vamos ver mais adiante aqui no nosso estudo de hoje. Darcy Duzilek nos lembra que a palavra Deus não é nome, apenas uma referência a um título que usamos para designar esse ser supremo, criador de todas as coisas. Os povos antigos tinham muitos deuses, possuíam nomes que os identificavam, mas ao revelar-se ao povo escolhido, Deus se revelou de uma forma muito interessante. Que diz ali, Êxodo 3, verso 14, podemos ler? Você pode ler ali comigo? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. A essência do nome de Deus é o verbo ser conjugado na primeira pessoa do singular. Eu sou. Eu sou. E Moisés, lá no monte, naquela experiência única, especial que teve com Deus, estava apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro. Deus se revelou a ele no meio de um arbusto, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E Deus apareceu a Moisés dizendo: retire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E ele retira as suas sandálias, toca naquela terra santa e começa a conversar com Deus. Deus fala sobre o seu projeto de ir até o Egito e libertar o seu povo. E naquele momento Moisés
pede para que Deus revele o seu nome. Quando me perguntarem lá quem foi que me enviou, o que eu direi a eles? Diga a eles: eu sou, me enviou até vocês. Eu sou, me enviou até vocês. O nome de Deus, a essência do nome de Deus é o verbo ser conjugado na primeira pessoa do singular. É interessante perceber, no Novo Testamento você vai encontrar em João capítulo 8, um momento que Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Naquele momento pegaram pedras para apedrejar Jesus, queriam matar Jesus porque ele havia proferido o nome de Deus. E ao mesmo tempo você vai encontrar 7 afirmações em que Jesus usa o nome de Deus, atribuindo a si mesmo, e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Ele está usando o próprio nome de Deus, atribuindo a si mesmo, porque Jesus é Deus. Espero também, na semana que vem, poder conversar com vocês a respeito da Trindade, especialmente a partir desse texto também. Então, o nome de Deus é um nome realmente sagrado para o povo de Deus. Isaías 42, verso 8, está ali na tela: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele está se revelando como eu sou, esse nome sagrado que deveria ser respeitado. Está lá nos 10 mandamentos, o terceiro mandamento diz assim: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Devemos ter respeito realmente pelo nome de Deus. Agora, há um detalhe assim interessante, né? Interessante. O pastor que me batizou, João Carlos Queida, já está com o Senhor. Ele certa vez pregando, eu era criança, mas eu me lembro como se fosse hoje ele contando isso de púlpito. Ele disse que, em certa ocasião, uma pessoa que seguia as testemunhas de Jeová perguntou a ele: por que vocês não se referem a Deus pelo nome de Deus? E ele usou uma resposta, ele deu uma resposta assim muito interessante e muito inteligente. Ele disse que a razão é muito simples. O filho não chama o pai pelo nome, antes o chama de pai. Quem chama o nosso pai pelo nome é aquele que não é filho. Como filhos do Pai Celestial, temos intimidade para chamá-lo de pai. O seu filho chama você pelo seu nome? Os meus não me chamam de Marcos, eles me chamam de pai. Eles me chamam de pai. Eu, quando me dirijo ao meu pai, eu me refiro a ele como meu pai. O contato do meu pai no meu celular não tem o nome dele, é pai. Assim como da minha mãe, é mãe. Isso é um privilégio que a gente tem, não é verdade? Isso é um privilégio. Por questão de segurança, eu até pensei assim: não vou colocar o nome do meu pai, não vou colocar pai, não, vou colocar só o nome dele. Aí depois eu pensei: não, mas isso é um privilégio meu que nem ladrão vai roubar, né? Assim, nós temos esse privilégio de chamar Deus de pai, por isso não o chamamos pelo nome. Mas há alguns nomes na Bíblia que têm uma relação muito interessante. Nós não vamos conseguir compartilhar todos aqui com vocês. O primeiro deles realmente é o que aparece aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1. Elohim está aí na Bíblia. Ele ocorre simplesmente mais de 2.000 vezes. E sugere o Deus da criação, da providência e também o grande governador. Temos também El, no singular, ocorre
umas 250 vezes no Antigo Testamento. O seu uso na língua hebraica dá várias combinações. A primeira delas é El Shaddai. El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso, que está em Gênesis capítulo 1, verso 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Foi a primeira vez que Deus se revelou na Bíblia como Deus Todo-Poderoso, como Deus El Shaddai. E por que ele se revelou dessa forma? Porque somente o Deus Todo-Poderoso poderia fazer um homem aos 99 anos gerar. Poderia fazer uma mulher com 90 anos, como Sara, sua esposa, gerar um filho. Depois que havia tentado dar um jeitinho para tentar assim ajudar a Deus, tendo um filho com Agar e criando um problema para si, para a sua família e para as gerações futuras, Abraão ouviu Deus lhe dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, estava dizendo: você se lembra daquela promessa que eu fiz quando você tinha 75 anos, quando eu tirei você lá de Ur dos Caldeus e mandei que você peregrinasse por essa terra, uma terra estranha, uma terra que você não conhecia, você não tinha mapa, você não tinha conhecimento daquela terra, nem do povo da terra. Você se lembra da promessa que eu fiz a você lá? Pois bem, eu sou todo-poderoso e eu sou capaz de cumprir todas as promessas que eu fiz a você e aos seus descendentes. E ali Deus, mais uma vez, renova a promessa de que ele seria pai, e de fato, no ano seguinte, aos 100 anos de idade, Abraão estava com Isaac no seu colo e Sara, da mesma forma, desfrutando da presença do seu filho. Outros nomes atribuídos a Deus são compostos, né, do nome Jeová ou Javé, com substantivos ou formas verbais, como veremos. O primeiro deles, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Está lá em Gênesis 22, verso 14. Diz a palavra que Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus proveu um cordeiro para Isaac. Isaac estava preocupado. Na sua caminhada com seu pai até o monte, ele disse: pai, eis aqui a lenha, eis aqui a faca, mas por favor, aqui está o fogo também. Me diga, pai, onde é que está o cordeiro? Isaac não tinha noção do perigo, né? Não tinha noção do perigo, né? Mas ao invés de dizer: filho, você é o sacrifício, Abraão disse: o Senhor proverá. Deus proverá. Deus proverá. Esse é o Deus, Jeová Jireh, Deus Javé Jireh, o Senhor proverá. Javé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Está lá em Êxodo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Senhor é a minha bandeira. Também Javé Tsequinum, o Senhor, justiça nossa. Está lá em Jeremias 23, verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado o Senhor, justiça nossa. Além do nome de Deus, vale a pena a gente destacar rapidamente aqui, a gente não tem tempo para realmente irmos tão a fundo como gostaríamos, sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Atributos podem ser entendidos como aquilo que é próprio de um ser. Aquilo que é próprio de um ser, ou seja, a qualidade existente na personalidade de alguém. Os atributos de Deus podem ser didaticamente classificados
em comunicáveis ou incomunicáveis, ou naturais e morais. Vamos pensar aqui primeiramente nos atributos naturais. O primeiro deles é a onisciência. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139 fala sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Nos versos de 1 a 4, Salmo 139, de 1 a 4, nós vamos encontrar a onisciência desse Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. E aqui nós vemos então o conhecimento de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem conhecimento pleno de tudo. Ele conhece, inclusive, como diz o salmista no Salmo 103, verso 14, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Ele conhece a realidade da nossa vida cotidiana, conhece a realidade da vida da igreja. Jesus Cristo disse: conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece tudo a nosso respeito, conhece os nossos sentimentos, pensamentos, intenções, motivações. Ele sabe tudo a nosso respeito. Esse é o Deus onisciente, onisciente. Não temos como esconder coisa alguma desse Deus. Hebreus capítulo 4 vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Todas as coisas, não apenas algumas coisas. Não apenas algumas coisas. As pessoas mais próximas de nós conhecem talvez algumas coisas. Algumas pessoas mais próximas ainda, como aqueles que convivem conosco, sabem muitas coisas. Mas somente Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Esse Deus também, além de ser onisciente, Ele é onipresente. Onipresente. Continue aí no Salmo 139, verso 5 vai dizer: Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Não temos como fugir da presença de Deus. Jonas achou que podia fazer isso, né? Jonas achou que podia fazer isso. Não temos como fugir da presença de Deus. Onde quer que estejamos, estaremos na presença de Deus. Isso traz uma revelação tremenda para a gente. Tremenda. Não existe como você sair da presença de Deus. Quer você sinta ou não, quer você perceba ou não, você está na presença de Deus. Aquilo que você está falando na presença de Deus, ainda que você esteja falando sozinho, dentro do seu quarto, sem a presença de ninguém, você está na presença de Deus. Ele está conosco, quer sintamos ou não, quer percebamos ou não, a presença de Deus é real. Estamos na presença de Deus quando nos reunimos num templo para adorá-lo, como estamos fazendo hoje à noite. Continuaremos na presença de Deus quando formos para casa, dentro do carro, no trânsito, em qualquer ambiente.
sempre estaremos na presença de Deus. Esse Deus maravilhoso. Temos também a onipotência de Deus, como vimos em Gênesis 17, verso 1. Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Temos ainda a eternidade de Deus, que é um outro atributo natural de Deus, conforme consta no Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Um detalhe muito interessante a respeito da eternidade de Deus é que normalmente nós pensamos que eterno é algo que tem começo e não tem fim. Mas Deus não teve começo. Deus não teve começo. Deus é eterno justamente por isso. Não houve começo. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. Aliás, Deus é antes do tempo. Antes do primeiro dia da criação, Ele já existia. Antes de disparar o cronômetro da história, Deus já existia. Por isso que de eternidade em eternidade, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Quais seriam os atributos morais de Deus? Atributos morais: Deus é amor. Vamos ler juntos aí, 1 João 4, verso 8. Quem não ama, pois Deus é... Gente, mais uma vez, por favor, solte a voz aí. Quem não ama, pois Deus... O amor é a essência de Deus. Deus não simplesmente tem amor, Ele é amor. Ele é amor. Se nós queremos encontrar uma definição a respeito de Deus, aqui está: Deus é amor. Ele também é justiça. Deuteronômio 32, verso 4, vai nos dizer o seguinte: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, Ele é justo e reto. Salmista, no Salmo 145, verso 17, vai dizer que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Ele é justo. Ele é justo. E a sua justiça, com certeza, está muito acima da justiça dos homens. Muito acima da justiça dos homens. Especialmente porque a justiça dos homens se conforma aos atos. A justiça de Deus trata também do nosso coração. Trata dos nossos sentimentos, intenções e motivações. Esse Deus que é amor, que é justiça, é também santidade. O texto diz: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está se referindo ao texto de Levíticos. Outras características a respeito de Deus, nós podemos destacar que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Jesus vai dizer à mulher samaritana: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Por isso a Bíblia se opõe tenazmente à idolatria e a qualquer tentativa de fazer representações materiais a respeito de Deus. Deus é Espírito, Deus é luz. 1 João 1, verso 5 vai dizer o quê? Vamos ler juntos ali? A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A palavra treva simboliza ignorância, simboliza erro, pecado, e a palavra luz simboliza sabedoria e pureza.
Deus também é Pai. Deus é Pai. Há muitas pessoas que atribuem essa expressão a toda a humanidade. Em um certo sentido, ela pode até ser atribuída porque Deus é o Criador de tudo, é Criador do ser humano, Criador de todo o mundo, do mar, da terra, das estrelas, do sol, da lua. Ele é Criador. Ok. Mas num sentido espiritual, o que Jesus disse? Em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O versículo anterior diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. No sentido espiritual, o Filho de Deus é quem recebe a Jesus, é quem crê em Jesus, é quem confia em Jesus como seu Salvador. Esse efetivamente é Filho de Deus. Esse Deus maravilhoso é Pai, mas Ele também é bom. Vamos ler Naum 1, verso 7? Profeta Naum, capítulo 1, verso 7. Vamos ler todos juntos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Deus também é verdadeiro e não pode mentir. Escrevendo a Tito, Paulo vai dizer: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Mas eu gostaria de encerrar por hoje falando sobre a obra de Deus. A obra de Deus. A Bíblia ensina que Deus opera pelo menos em 3 áreas: na criação, como vimos aqui em todo o texto que lemos no início, que descreve justamente a obra da criação. Mas antes, eu gostaria de ir para Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz lá, a palavra do autor aos Hebreus: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não são visíveis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O universo foi criado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, pela autoridade de Deus. É pela fé que cremos que o universo foi criado por Deus. Vemos a obra de Deus, portanto, na criação. O salmista no Salmo 19 vai dizer que os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que palavra maravilhosa! Vemos a obra de Deus na criação, vemos a obra de Deus também no domínio. Ele ainda está sentado no seu trono. Deus ainda tem o domínio sobre todas as coisas. O que os homens realizam, o fazem pelo poder que Deus lhes concede. Vejamos o que diz o Salmo 145, verso 3. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Mas além da obra da criação, do domínio, nós vemos a obra de Deus de forma muito especial na salvação. A obra de Deus na salvação. Esse Deus maravilhoso tomou a iniciativa em relação à nossa salvação. Ele tomou a iniciativa. Quando chegarmos a Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar em Gênesis 3, verso 15, o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira promessa de redenção, a primeira promessa da nossa salvação.
o Senhor vai prometer que da mulher haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. Ele esmagaria a sua cabeça. E Jesus fez essa obra ali na cruz. E nenhum versículo resume melhor a obra da salvação do que João 3,16. Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ainda ensina que Deus opera permanentemente em benefício dos seus filhos, em benefício das suas criaturas, sobretudo aqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas Deus faz com que se tornem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A esse aspecto da atuação divina chamamos de providência, a qual pode ser vista na sua provisão, a provisão que recebemos da parte de Deus. O que disse o salmista no Salmo 23, verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este é o Deus que provê o cordeiro para Isaque, que provê o cordeiro para a nossa salvação. Este é o Deus que prepara uma mesa, a mesa da sua graça, na presença dos nossos inimigos, que unge a nossa cabeça. É o Deus que nos protege, sua proteção. Lembramos do Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pergunta o salmista. A resposta vem em seguida dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que não cochila, é o Deus que não pestana, é o Deus que nos guarda. Eis que não cochila nem dorme o guarda de Israel. É o Deus que nos protege. Temos também na sua providência aquilo que a gente não gosta muito, mas que é a nossa disciplina, a sua disciplina para conosco, né? Nenhum filho gosta de ser disciplinado, mas você pode abrir a sua Bíblia rapidamente, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 5, vai nos dizer o seguinte, Hebreus 12, verso 5: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem disciplina, estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser boa. Nenhuma criança fica animada quando é disciplinada pelos seus pais. Nenhuma. Quando simplesmente é colocada naquela cadeira do pensamento, quando simplesmente é impedida de utilizar o seu brinquedo preferido durante um dia, durante uma semana, durante um mês, dependendo do grau da arte que fez, né? Nenhuma disciplina parece ser agradável no primeiro momento, mas Deus nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade.
Ele nos disciplina porque é Pai. E todo pai disciplina o seu filho porque quer bem, quer o melhor para ele. Com certeza, por mais que estudemos a respeito de Deus, jamais esgotaremos esse assunto, pois Deus é infinitamente maior do que a nossa própria compreensão. Deus jamais vai caber na nossa cabeça. Esse é o Deus que merece o nosso louvor, que é digno da nossa mais sincera e profunda adoração, devoção, dedicação, renúncia, para vivermos intensamente segundo o seu propósito para as nossas vidas. Quero convidar os irmãos para lermos juntos Oséias, capítulo 6, verso 3, que está ali na tela. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. A nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele já nos conhece, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mas Ele espera que nós nos empenhemos em conhecê-lo cada dia mais. Amém? Nós vamos ouvir uma canção nesse instante. E se você conhece, acompanhe nosso grupo de louvor. Se você não conhece, aprenda agora. Ela descreve bastante a obra de Deus na criação e, ao mesmo tempo, aquilo que nós devemos fazer também diante desse Deus maravilhoso que nos ama, que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, que provê, que nos ajuda em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Vamos louvar ao Senhor.